Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui novamente juntos para a nossa edificação espiritual com mais uma mensagem da Bíblia Sagrada para o meu e o teu coração. E o título da mensagem de hoje, dando ainda continuidade ao livro de Apocalipse, mas falando aí sobre o trono de Deus e a visão que João teve lá na ilha de Patmos, ainda sobre as revelações. Mas quero dizer para ti que se Deus tocar no meu coração para eu estar falando ainda sobre aí esses símbolos, essas imagens e seus significados, eu sim estarei falando para a nossa edificação espirituais, para que nós possamos cada vez mais crescermos aí nos conhecimentos do Senhor Jesus. Então vamos dar início aí à nossa mensagem de hoje, fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11, que diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Entre os capítulos 4 e 7 do livro de Apocalipse, temos a descrição da visão. O apóstolo João teve aí acerca do trono de Deus e o livro selado com 7 selos. Os capítulos 4 e 7 representam a segunda seção do livro do Apocalipse, enquanto que na primeira seção, do capítulo 1 ao 3, João teve a visão de Cristo no meio da sua igreja e como ele a conhece profundamente, tratando aí de seus problemas, protegendo, prometendo a vitória. Agora João teve a visão de como as coisas acontecem na perspectiva do trono de Deus. E também sobre as tensões que a noiva de Cristo enfrentará até a sua segunda vinda. E a pergunta é: quem é essa noiva de Cristo? Somos a sua igreja, cada um de nós, servos e servas do Senhor, que seremos aí arrebatados, aqueles que estiverem com a sua vida diante do Senhor, né? Consertada aí, ele vai estar arrebatando e a sua noiva vai estar participando deste arrebatamento. Então, dando continuidade, nessa seção do capítulo 4 e 7, descreve todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e faz uma referência direta ao juízo final, com a condenação dos ímpios e a grande alegria dos salvos. Nesse texto, vamos nos concentrar aí apenas na visão sobre o trono de Deus, de forma bem explicativa de como era esse trono e essa visão que João teve. E a visão do trono de Deus está aí localizada no capítulo de número 4 do livro de Apocalipse. Nós encontramos aí essa parte da história do livro de Apocalipse, essas visões que o apóstolo João teve. Ele imediatamente se achou em espírito, ou seja, ele não subiu ao céu fisicamente, nem mesmo viu e ouviu essas coisas com seus olhos, ouvidos carnais. Porque você e eu, vós sabeis que nós não podemos enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus, segundo a nossa visão carnal. Nenhum ser humano nessa terra, sem o Espírito Santo, sem estar em espírito e em verdade, ele não vai conseguir entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que é necessário aí que você encontre aquele que vai abrir os seus olhos para que você enxergue. Aí, segundo as visões espirituais, se você venha entender o que o Senhor está falando através da sua palavra. Então João, ele estava em espírito, ele foi levado em espírito. Ninguém suportaria ver o que João viu em corpo. Ninguém suporta. O nosso corpo humano, ele é muito frágil.
ele não vai aguentar o poder de Deus, porque a nossa carne é fraca. Jesus disse: olha, a carne ela é fraca, mas o espírito é forte. Essa nossa carne aqui, nosso corpo físico, ele não aguenta o poder de Deus. Ele só aguenta em porções pequenas, e olhe lá as porções, porque o nosso corpo, ele não aguenta. Então nós ficamos cheios da presença e o nosso corpo começa aí a receber a porção do Espírito e nós começamos a nos alegrarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Mas voltando aqui, que de forma que João, ele não viu isso com seus olhos carnais, ele viu com seus olhos espirituais. Então, portanto, aí ele teve uma visão. É importantíssimo considerar o simbolismo presente na visão, pois se não for assim, o texto ficará impossível de compreender. Então, João viu o trono no céu. Trono significa autoridade, domínio, poder, honra. Aqui começa a ficar clara a expressão, o que deve acontecer. João contempla que nada acontece por acaso e que a história não está sem controle. Ao contrário, há um trono no céu que controla todas as coisas aqui na terra. Nele está o Criador, o Deus Todo-Poderoso que governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos. Continuando a visão, João vê que Deus está sentado no trono. Lembre-se que o livro foi primeiramente escrito às 7 igrejas da Ásia, cujos cristãos enfrentam duras perseguições. Saber que Deus está sentado no trono é certamente reconfortante. As 7 igrejas espiritualmente representam todas as igrejas de todas as épocas, né? Portanto, esse é um consolo também para nós. O nosso Deus governa. João não consegue descrever propriamente Deus, mas descreve o seu esplendor, sua majestade, destacando 2 dos seus atributos. Ele diz que ele viu um semelhante à pedra de jaspe. No original, algo como um diamante branco e translúcido. Então você pode ver que ele viu aí mais ou menos como se fosse aí um diamante branco brilhando, como você pode ver aí na imagem ilustrativa, e ele viu essa pedra de sardônico. A pedra branca, pura e cristalina, representa a santidade de Deus. Já o sardônico é vermelho vivo, representa o juízo de Deus. Assim, Deus é santo e justo. Mas perceba bem, aqui são apenas simbolismo, a simbologia para você entender o que o livro do Apocalipse está falando, tá? Porque tem aí os seus significados, interpretações, tá? Para que você e nós, eu e você, venhamos entender. João viu ao redor do trono um arco-íris parecendo uma esmeralda. Você sabe que uma esmeralda é da cor verde, né? Uma esmeralda. Então ele viu aí ao redor do trono, que simboliza a graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, há uma aliança que demonstra que, para os eleitos de Deus, a tempestade já passou, pois Cristo é quem nos justificou. Após o arco-íris, João viu relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que simbolizam o Espírito Santo, que é sábio, que tudo vê, que é fogo consumidor contra os ímpios e santificador em relação aos santos. Note que o arco-íris é visto antes dos relâmpagos, vozes, trovões. Isto quer dizer que a graça antecede o julgamento de Deus. Deus, ele derrama a sua misericórdia, mas também derrama a sua ira e o seu juízo. Aqueles que rejeitam a graça de Deus não poderão escapar da justiça dele. João viu algo como um mar de vidro, claro como cristal. Talvez uma boa interpretação seja que, simbolicamente, isso representa o poder santificador
ou seja, o sangue purificador do Cordeiro, de quem os santos lavaram as suas vestes. Apocalipse 7:14. Agora vamos para os 24 tronos e os 24 anciões. Se você não conhecia aí esses anciões, os tronos, você vai conhecer agora. João viu aí os 4 tronos. Assentados neles, 24 anciões. Alguns sugerem que os 24 anciões são seres celestiais, anjos. Outra interpretação defende que os 24 anciões representam o povo fiel de Deus. A igreja em sua totalidade, representada diante de Deus, ou seja, a igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos. Penso que seja a melhor interpretação. Perceba que os anciões estão vestidos de roupas brancas, que demonstram a justificação. Estão assentados em tronos para reinar e julgar. E eles possuem coroas de ouro, que representam a posição de honra e prestígio. Isto é, os vencedores são coroados. Apocalipse 2, versículo 10 e Apocalipse 3, versículo 11. Tudo isso está de acordo com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus são os reis e sacerdotes. Você pode ler aí 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Por fim, os fiéis foram prometidos vestes brancas. Apocalipse 3:4. E não há justificação para os anjos. Portanto, os 24 anciões não podem ser anjos. Olha só, essa informação. Não podem ser anjos, esses 24 anciões. Mas são uma referência aos homens redimidos. E agora vamos para os 4 seres viventes. João viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono, cobertos de olhos. O primeiro se parecia com o leão, e o segundo com o novilho, o terceiro com o rosto de um homem, e o quarto parecia uma águia voando. Algumas interpretações sobre quem são estes 4 seres viventes são sugeridas. Olha só, alguns defendem aqui que representam os 4 evangelhos. Segundo quem defende essa posição é o leão, que representa Jesus como rei do Evangelho de Mateus. O novilho mostra que Jesus como servo em Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito em Lucas. E a águia mostra Jesus, aquele que veio do céu e volta ao céu no Evangelho de João. Eles representam a totalidade da natureza. O número 4, no livro do Apocalipse, sempre está ligado à criação. Portanto, os 4 seres viventes representam toda a grandeza da natureza. O leão representa os animais selvagens, o novilho, os animais domésticos, a águia, todas as aves, e o homem, a coroa da criação de Deus. Algumas referências bíblicas também são utilizadas para declarar que toda a criação louva ao Senhor. Você vai ler Salmos 19, versículo de 1 ao 2, Salmo 103, versículo 22 e Salmo 148. E aqui diz, eles representam seres angelicais. Os 4 seres viventes são querubins, uma ordem superior a anjos. A canção que cantam é a canção dos anjos. Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 4. A descrição do leão, o novilho, o homem, a águia, representa a fortaleza, capacidade do servir, inteligência, rapidez. Essa posição estabelece um paralelo incrível com o capítulo 1 de Ezequiel. Olha, você pode aí estar comparando esses 2 textos bíblicos aí, dessa descrição, tá? Você pode ler esse capítulo 1 de Ezequiel, que vai estar aí parecido. Você lembra que no vídeo passado eu falei que Ezequiel, Daniel e o outro livro que eu citei para vocês, que tem interpretações parecidas? Então essa interpretação parece um pouquinho aqui com essa descrição que foi falada neste momento. Além de apoiar que tais características são amplamente atribuídas aos anjos da Bíblia. Você vai ler Salmo 103,
versículo 21, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Daniel 9, 21, Lucas 12, 8 e também Lucas 15, 10. Creio aí que dentre essas interpretações citadas, a mais fraca é a primeira. Particularmente, eu prefiro a última, a interpretação, pelo simples fato de que parece haver uma distinção no capítulo 5 entre os 4 seres viventes e a criação representada. Apocalipse 5, versículo 13. Pelo simples fato de parecer haver distinção do capítulo 5 entre os 4 seres viventes e a criação representada. Mas não considero a segunda interpretação um problema. Ao contrário, grandes teólogos aderem à segunda interpretação. Penso que o importante aqui é ressaltar que os 4 seres viventes adoram a Deus sem cessar, e os seus cânticos, eles declaram que Deus é santo e onipotente e eterno. Olha só o que diz Apocalipse 4, 8. Olha o que diz. De dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Juntamente com os 4 seres viventes, os 24 anciões também adoram o que está sentado sobre o trono. Como os 24 anciões, representam a Igreja de Cristo. Podemos perceber claramente que a verdadeira igreja adora o Deus Todo-Poderoso. Eles se prostram diante daquele que está sentado no trono. Eles lançam suas coroas diante dele em sinal de uma completa submissão, pois suas coroas não vieram com seus próprios méritos. Eles declaram que o que está sentado no trono é Senhor e Deus, o Criador de todas as coisas e soberano à sua vontade. O Cordeiro exaltado e o livro selado com 7 selos no capítulo 5 de Apocalipse. Continuando a visão, João viu a mão direita daquele que está sentado no trono, Deus o Pai, um rolo pergaminho escrito por dentro e por fora. Esse livro representa o plano eterno de Deus, o decreto dele sobre todas as coisas. O fato de ter sido escrito por dentro e por fora significa que nada foi esquecido e nada foi omitido. O livro selado por 7 selos representa que a visão do livro está totalmente selado e ninguém no céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra pode desatar os 7 selos. Lembre-se que o número 7 no Apocalipse é muito representativo no sentido de totalidade. João então se desesperou saber que ninguém seria capaz de abrir o livro, Logo, João, consolado, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso mostra que Jesus Cristo tem o livro da história em suas mãos e que apenas através dele a história faz sentido. Logo, João é consolado, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso mostra que Jesus Cristo tem o livro da história em suas mãos, que apenas através dele a história faz sentido. Referência ao Cordeiro digno de desatar os 7 selos significa que ele é o único que revela e pode cumprir o plano de Deus. O livro agora aberto demonstra que o universo é governado por interesse da igreja. O propósito redentivo passa a ser conhecido de forma que o plano de Deus é executado no decorrer da história. Deus governa o universo por meio do Cordeiro. Cordeiro é descrito como quem parecia ter estado morto. Isso representa sua marca e vitória conquistada na cruz. Ele possui os 7 chifres que toda a Bíblia simboliza poder e força, bem como o número 7 no Apocalipse representa algo completo. Assim, ele é totalmente forte e poderoso. Ele é onipotente, ele também possui muitos olhos, que simbolizam sua onisciência.
Ele está de pé no meio do trono, ou seja, ele tem autoridade e poder, e o livro da história está em suas mãos. Tanto para a igreja perseguida na época, quanto para nós, a certeza de que o nosso Deus tem todo o controle em suas mãos é algo extraordinário. Assim, o Cordeiro pega o livro e assume o reino e ocorre em uma explosão de adoração. Os 4 seres viventes, os anciões, se prostram diante dele. Cada um dos 24 anciões possui uma harpa, um instrumento de música usado no louvor. As taças de ouro repletas de incenso, que simbolizam as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico. Apocalipse 5, versículos 9 ao 10 diz assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Os milhares e milhões de anjos rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, em alta voz eles cantavam. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A cena final descreve uma adoração total. Todas as criaturas existentes no céu e aqui na terra, debaixo dela, no mar, dizem, Apocalipse 5:13, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória, poder para todo sempre. Para nós, a Igreja de Cristo, a mensagem é muito clara. Nós somos invencíveis porque somos de Cristo, mas porque Ele está na nossa frente. Não porque nós somos poderosos, mas é porque Ele está na nossa frente. Nós fomos comprados com o Cordeiro, com o sangue dele, que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tem o livro da história em suas mãos. Certamente, nós somos mais que vencedores. Então essa foi a mensagem de Deus para a tua vida, a visão do trono de Deus que João teve lá no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. Ele foi levado em espírito e teve essas visões aí do céu. Que você possa ser edificado e abençoado com essas mensagens. Nós aqui estamos nos edificando muito, porque as mensagens bíblicas, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem endereço certo para aquele coração que está aberto a ir se edificar e receber essa palavra, que é a vida, que é a palavra do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem na paz dele mesmo, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um abraço. Amém.